Olá, boa noite. Mais uma live social. Graças a Deus por estarmos aqui, porque tem tantas pessoas que estão lutando pela vida nos hospitais espalhados pelo mundo inteiro. Mas nós estamos aqui. Queremos também lembrar das pessoas que, infelizmente, as famílias enlutadas pelo Covid-19. Mas nós também queremos lembrar que mais de 2 milhões, 2.400 já chegou a esse número de pessoas que foram também já curadas pelo Covid-19. Isso é motivo de esperança e graças a Deus. E o nosso tema hoje, embora seja um tema que fale sobre a saúde mental e a saúde espiritual pós-pandemia, né? Mas nós queremos trazer nessa live muita esperança para você. O intuito da nossa live hoje, e em todas as outras lives sociais, nós trazemos uma palavra de esperança, de fé, porque nesse momento é bem oportuno, né? Então vamos lá. O nosso tema hoje vai estar falando aqui sobre a saúde mental e espiritual pós-pandemia, porque nós estamos ainda vivendo nesse período de pandemia e precisamos saber quais ações, com certeza, vários segmentos, tanto da área da saúde, a Organização Mundial da Saúde já está preocupado com isso, já está preparando, já tem inúmeras pesquisas falando sobre isso. A preocupação é grande. Então, todos devem se preocupar em todos os segmentos, inclusive também as igrejas, né? Os líderes religiosos precisam estar atentos, porque essas pessoas vão chegar até as igrejas, vão procurar os líderes religiosos também, então precisamos estar atentos com isso. E também na área da saúde, quantos psicólogos, quantos terapeutas, quantos psicanalistas estão preocupados com a saúde mental. Aí vai desde a criança ao idoso, né? Então, para discutir esse tema, hoje eu quero começar aqui. Nós temos aqui o pastor Celso Brasil, que é do estado do Rio de Janeiro, tem um currículo enorme. O pastor Celso, além de ser pastor, a formação dele secular, ele é formado em administração, também pós-graduado em especialização em gestão empresarial. Ele é presidente da Assembleia de Deus do Fonseca, em Niterói, onde a gente teve o prazer de ser liderado por ele. E também tem um grande trabalho aí com várias nações, na Índia. Tem também trabalhos em todo o estado do Rio de Janeiro, porque ele é presidente também do Conselho de Ministros da Assembleia de Deus do estado do Rio de Janeiro e também é presidente da ONG Paz Patriarca Assistência Social. E temos aqui também a nossa querida e amiga doutora Simone Aquino Cruz, que é da Igreja Presbiteriana lá de São Paulo. Isso. E aí a esposa de um grande amigo nosso, o reverendo Gabriel Aquino, também foi professor nosso do Unifunvic, né? Não está mais conosco, mas a professora da Mackenzie e o pastor Gabriel, um grande amigo nosso. Simone, boa noite. Pastor Celso, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ok. Vamos começar, boa noite, então. as duas Simone. Boa noite. Dona aqui hoje. Hoje nós estamos em duas Simones. Simone, querida, vamos aí no bate-papo. Vamos começar pela parte técnica, né? Porque precisamos aí saber como é que vai a saúde aí mental desse pessoal. E você, como psicóloga, com certeza tem atendido aí muitos no seu consultório e também na igreja, né? Eu vejo os seus trabalhos aí, suas lives em atendimento, várias terapias. Simone, vamos lá. Quais as consequências que podem advir, né? E o que fazer com todo esse perfil aí, com todos esses diagnósticos aí
da preocupação da saúde mental da população com relação a ter, por ainda estar vivendo no isolamento social, né? Uhum. A gente fala de pós-pandemia para o futuro, né, Simone? Porque hoje nós ainda estamos nessa realidade. Na verdade, o isolamento teve aí um afrouxamento, mas nós sabemos que ainda não existe uma vacina, não existe um tratamento garantido, então ainda estamos nesse estresse, né? Eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos pensar um pouco assim, o que aconteceu, né? Nós fomos impactados de tal maneira, a nossa vida assim, mudou da noite para o dia, né? Saíamos, trabalhávamos, vivíamos e buscávamos realizações, e de repente, olha, amanhã você não pode mais sair de casa. Então, isso já gerou um impacto muito grande nas nossas emoções, né, e na nossa vida de maneira geral. Não foi uma escolha nossa, né? Foi algo que foi imposto por um vírus aí desconhecido e invisível, que a gente não sabe onde está, né? Então, essa é uma luta muito grande. Quando você fala de consequências, Simone, eu fiquei pensando que, assim, existem várias maneiras de as pessoas reagirem de acordo com as notícias e até em relação ao próprio Covid, né? Então, tem aquelas pessoas que negam, que falam, não, isso não existe, e é coisa do governo, é coisa da China, né, que quer comandar o mundo, ou então assim, não existe, é uma gripe, e aí essas pessoas têm um tipo de comportamento, não as isentam, né, elas não estão isentas de adquirirem, de pegarem esse vírus, de sofrerem também, mas é um grupo específico. Tem um outro grupo que, mesmo sofrendo, com medo, né, consegue se cuidar e ajeitar, se reinventar aí nesse isolamento. E tem outro grupo que se revestiu desse medo. Então, o novo modo de viver é diante desse medo. E aí, então, nós temos vários grupos. Eu vou tentar falar aqui de uma maneira geral, porque acho que se nós fôssemos falar de crianças, é um nicho, né? Adolescentes é outra questão, jovens, idosos, mas eu vou falar aqui de maneira geral. Quais as consequências que esse isolamento trouxe para nós e o que né, nos espera após essa pandemia? É uma simulação, digamos assim, né? Eu fiquei pensando em consequências positivas e negativas, né? As consequências positivas, eu creio que essa pausa nos fez pensar muito no sentido da vida, na importância, né, de um café com os amigos, nos proporcionou também a possibilidade de nós reavaliarmos a importância, né, de estarmos com quem nós gostamos, de estarmos em aglomerações, que delícia, né, estar no meio de várias pessoas. Esses dias o meu filho colocou uma música, e eu já tinha até ouvido a música, mas no meio o rapaz falou assim, abraça a pessoa que está do seu lado. E ele falou, mãe, me abraça. Mas acho que eu nunca dei um abraço tão gostoso, e nem ele. Porque naquele momento nós abraçávamos as pessoas que nós não podemos abraçar. Então, olha só, né? É uma consequência positiva que eu vejo, nessa importância que nós estamos dando a isso que nós perdemos momentaneamente. Então, eu considero positivo, porque quando nós sairmos disso, nós poderemos valorizar muito mais, né? Esses dias eu vi uma frase no Face que também me chocou. A pessoa perdeu o pai, não por Covid, né? Por outro motivo, mas ela falou assim, se eu soubesse que aquela era a nossa última conversa, né? Então, eu acho que essa sensação, não acho que o mundo vai mudar, porque, assim, o mundo já passou por tantas guerras, né? Por tantas outras pandemias, e o pecado e a maldade está no nosso coração. Então, eu não acho que o mundo agora vai ser todo mundo bom, todos bonzinhos, não é. Mas nós que passamos por esses momentos, nós temos, sim, essa oportunidade de sermos transformados positivamente, nesse sentido, né? Então, agora, acho que eu vou começar a pensar mais. Poxa vida, pode ser que amanhã eu não consiga me reunir de novo com esses amigos, né?
Agora, tem também o negativo. O que pode ficar de consequência negativa? Como nós estamos num momento prolongado de estresse, né? Então, nós estamos perguntando, será que vamos todos sobreviver? A minha mãe é idosa, né? Mora com a gente, e hoje a gente sabe também que esse vírus é fatal em qualquer idade, pode ser fatal, né? Apesar de muita gente curada, mas também tem algumas pessoas novas também, né, morrendo. E a gente fica se perguntando, será que nós todos vamos sobreviver? E isso gera um estresse ao longo do tempo que, com o passar, mesmo que chegue a vacina e que nós consigamos retomar uma vida mais ou menos normal, pode acontecer de ter um estresse pós-traumático. É quando a gente fica revivendo aquela situação. Sabe quando acontece um acidente com a gente e que depois a gente fica sonhando? A gente vira e mexe, né? Vem aquele pensamento, vem aquela angústia novamente. Isso é um resultado do estresse pós-traumático. A gente ficar relembrando, ficar com aquela mesma sensação. Isso pode acontecer, sim. Pode acontecer depressões, ansiedade, síndrome do pânico, medo exacerbado. Nós já estamos vendo isso, né? Os comércios reabrindo, e eu tenho ouvido pessoas falando assim, eu fui dar uma volta no shopping e eu fiquei desesperada. De repente, assim, eu estava lá andando e falei, vou embora para casa com medo, né? Isso já é uma consequência desses momentos que nós passamos, né, Simone? Então, é isso que eu tenho percebido e é o que eu tenho a impressão que vai acontecer, tanto nas questões positivas, eu espero que a gente melhore, né? E nas questões negativas, também a gente pode esperar reações desse nível. Ok, doutora Simone. Vamos para o pastor Celso agora. Pastor Celso, querido, é um prazer estar com o senhor aqui, já foi nosso líder no Niterói, no Rio de Janeiro, grande bênção nas nossas vidas. Pastor Celso, o senhor é um líder transcultural, né? Porque o senhor lidera a Índia, a África, outros países, o senhor já rodou o mundo. Qual é a sua visão de mundo global com relação a toda essa crise mental que nós estamos vivendo? E aí, no estado do Rio de Janeiro, em Niterói, nas igrejas que o senhor lidera, e por ser também líder de vários ministros também, de vários pastores, o que o senhor tem passado de visão, de aconselhamento, o que o senhor tem influenciado também na questão de opinião, qual é a sua visão com relação a isso? Quais as ações que a igreja está fazendo, né, com relação à saúde mental e espiritual da população? É um prazer poder estar participando desse momento especial, né, com a irmã Simone Braça, uma pastora, uma líder, uma mulher, né, que faz a diferença onde está, né, com a sua visão, né, do reino e sua visão social e de responsabilidade. E também o prazer de estar com a doutora Simone Garcia, de ter ouvido, né, já nessa introdução, e estou gostando muito. Pois bem, irmã Simone, voltando aí à questão enunciada, né, eu estou sugerindo, né, às pessoas que estão afetas a nosso ministério, as ações que nós desenvolvemos, né, que são programadas, de que são 3 ações. A primeira é a unidade, né, que reforcem essas ações. O que estamos fazendo, que já fazemos no nosso dia a dia, que isso, né, seja mais implementado ainda. Essa é a primeira ação, né, reforçar essas ações, a unidade. A segunda é a oração, porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente ora, né? A gente leva tudo a Deus em oração. E estamos levando o povo a fazer isso, né? Eu tenho um compromisso nesse período da pandemia de 0 hora até as 6 da manhã, estar de plantão aqui para receber ligações, para participar de relógios de oração,
de videoconferência de oração com pessoas, né, do mundo todo, né? Isso tem sido muito importante. Então, a oração. E a terceira ação é anunciar o amor de Deus, aproveitar esse tempo, né, que as pessoas estão sensíveis, estão feridas, estão vulneráveis, apresentar o amor de Deus, né, que é grande, né, e que em todos os momentos, né, o Senhor Deus é o socorro, bem presente. Diz o Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, nesse tempo de enfermidade, de pandemia, nesse tempo de famílias que estão enlutadas, então, o amor de Deus é abrangente e Deus prova isso para nós, então nós demonstramos às pessoas também nesse momento que é importante anunciarmos o amor de Deus. Ok, pastor Celso, segura um pouquinho aí que no segundo bloco a gente retorna aí. Doutora Simone, vamos lá. Você já comentou aí, isso seria a minha segunda pergunta aí para você, mas você já adiantou, eu até coloquei hoje no Facebook, eu fiz uma postagem lá, e foi assim, algumas pessoas comentaram assustadoramente sobre uma frase que eu tinha tirado de uma pesquisa de uma universidade, e tinha a epidemia oculta, né? A saúde mental na era do Covid-19, onde esse desdobramento aí do coronavírus, trazendo várias doenças, né? Transtorno psicológico, a ansiedade, a depressão, representarão uma segunda onda de estrago à saúde. Você já falou que isso possivelmente pode acontecer. Aí eu trago aqui uma estatística, inclusive eu estou aqui até com esse encharpe amarelo aqui, para lembrar que a campanha do Setembro Amarelo sobre a questão da prevenção contra o suicídio, mas a gente também vê em pesquisas e em estudo como que aumentou consideravelmente, infelizmente, o suicídio e as pessoas falando sobre isso, né? Então, é assustador, eu não vou nem colocar aqui números, vou colocar depois nos comentários, a última pesquisa que foi feita com relação a isso, as pessoas que levaram a óbito, tiraram a sua vida devido a esses transtornos, essa ansiedade que agravou no isolamento social, né? Então, o que você me diz, o que você fala sobre isso, Simone? Simone, está com o microfone desligado. Desculpa. Sim. Agora, pastor Celso, só um instante, Simone. Pastor Celso, a sua câmera ficou desligada quando o senhor falou, isso ou não? Simone viu o pastor Celso? Então tá. Então, só para mim que estava ok. Só uma observação, na próxima o senhor ligar. Sim. Simone, querida, pode falar. Então, você falou essa frase, né? Que agravou-se nesse momento. Então, como nós estamos falando de maneira geral, cada pessoa vai lidar de um jeito, né? E muitas vezes nós estamos na correria e não nos damos conta do que já acontece com a gente. E quando nós agora nos isolamos, estamos muito tempo em casa, sozinhos, nós estamos olhando mais para nós, entrando em contato com os nossos conteúdos. Então, sim, pode haver depressão, não só por conta do Covid, mas como você falou, uma coisa que se agrava. Eu já tenho algumas questões e isso se agrava nessa situação. Outras pessoas também podem acontecer de adoecer nesse momento. Sim, porque a gente não sabe se a pessoa perdeu alguém, se a pessoa vai perder o emprego, né? Mães preocupadas porque o filho pode perder o ano letivo. Então, pode ser que se agravem sintomas que já existiam e por conta desse episódio, né,
da pandemia se aumente com relação a esses sintomas, né, que a pessoa sofra mais, e também pode ser que aconteçam casos novos. Isso é fato. Vai depender de como cada um lida. E também, Simone, que eu tenho ouvido bastante, né, e lido alguns casos de pessoas que sentem muita culpa. Na verdade, nesse momento, é muito complicado, muito complicada essa questão da culpa, né? A gente tem medo de passar esse vírus para alguém, e eu já ouvi relatos de pessoas que se suicidaram pensando que passou o vírus para alguém da família, a pessoa adoeceu, a pessoa às vezes morreu, e a pessoa se acha culpada por isso, e aí acha que não tem perdão, né? Eu que matei. Então, realmente, nesse momento, o suicídio, ele aumentou por conta do isolamento, por conta de depressão, por conta de culpa, e por conta também do ato de impulsividade. Às vezes a pessoa não pensa assim, nossa, amanhã acho que eu vou estar melhor, vai surgir uma vacina, a gente vai sair dessa. Então, por um ato de impulsividade, a pessoa, eu prefiro acabar com a minha vida porque eu não aguento mais, né? Então, realmente tem aumentado, e é até bom já agora você estar falando disso, porque normalmente a gente espera setembro, né? E aí fica aquele mês todo falando, mas na verdade a gente tem que falar constantemente desse tema, porque é um tema que assola, né, a humanidade. Ok, doutora Simone. Eu não sei se eu respondi o que você perguntou, mas... Sim, a gente volta já com outra pergunta. Vai pensando aí nas ações também que o governo municipal, estadual, nacional tem feito para um enfrentamento a esse contra o suicídio, né? Porque eu acredito, tem mesmo, né? Tem as escutas, né? Que eu saiba, nacionalmente, nós temos aí o 188, o Disque 188, que você fala aí, você está em desespero, então você vai, liga e tem uma pessoa na escuta, um profissional da área da saúde, psicólogo, que vai estar ali te atendendo. E aí você pensa em outras possibilidades aí para indicar para quem está nos ouvindo, né, que com certeza pode ter alguém que vai estar passando por uma situação difícil como essa, querendo tirar sua própria vida. Eu tinha lido um relato, também um depoimento, de uma jovem que se mudou para o interior da cidade, né? Ela era de cidade grande, morava ao redor com a família, mas o esposo precisou fazer essa mudança no período de fevereiro, logo após o carnaval. E ela com 3 filhos, a mais nova com 9 meses, um de 4 e outro de 6 anos. E ela ficou, esse isolamento social, sem poder ver ninguém, não tinha ninguém da família por perto, porque ela deixou toda a família na cidade grande, né, em Porto Alegre, e veio morar no interior, na zona rural, porque o esposo precisou mudar. E ela colocou no Facebook, lá no grupo que tem sobre ajuda, né, a essas pessoas que estão com depressão, e ela piorou, agravou, como você falou, agravou o estado de saúde mental dela. E ela disse que só não tirou a própria vida dela, ela tentou, mas o menino de 4 anos é muito apegado a ela. E o menino chegou minutos antes ao colo dela. Então, assim, como essa moça aí, muitos, né, com certeza estão precisando de uma palavra de ajuda. Aí, pastor Celso, eu gostei muito quando o senhor falou que o senhor... com certeza o senhor tem mais de 60 anos, né? Então, e o senhor aí com mais de 60 anos, um líder nato na ativa, já aposentado, né? Foi um excelente trabalhador ali em Furnas, como grande diretor em Furnas, no estado do Rio de Janeiro. E o senhor se aposentou, continuou trabalhando aí, servindo ao reino, mas ainda continua. E me chama a atenção quando o senhor diz que está de 0 hora até 6 da manhã na escuta. Gente, isso... Me fala sobre essa ação, porque às vezes as pessoas falam, idoso, né?
vamos encostar, não serve para nada, não dá mais fruto, e não é a realidade, né? O pastor está aí, mais de 60 anos, é aposentado, bem aposentado, mas continua aí servindo as pessoas, ao próximo. Me fala sobre essa ação que eu achei muito interessante, pastor Celso. Então, minha irmã, doutora Simone, eu fiz esse propósito com Deus, né? Sempre tive esse tempo de oração nas madrugadas, isso é da minha infância, né? Nasci no Evangelho, meus pais me ensinaram a orar, me ensinaram que a oração resolve quase que tudo, né? Então, eu fiz essa opção nesse tempo, aqui onde eu moro, já que eu não posso sair muito, não posso estar na igreja, não posso estar nas reuniões presenciais, ou pelo menos tenho minimizado, na verdade, a minha participação ao máximo nisso. Então, eu tenho me dedicado durante as madrugadas à oração. Temos grupos, né, que a irmã também participa lá do Família Badiana, né, a senhora está próximo de Pindamonhangaba, então a gente tem esse grupo e muitas pessoas enfermas, muitos amigos, familiares, famílias enlutadas. Então, a oração é o melhor remédio, é o segredo, é a alternativa melhor que a gente tem para buscar a solução. Diz a Bíblia que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Então, eu tenho me dedicado às madrugadas até às 6 da manhã, às vezes ultrapasso, e mando também mensagens de oração. Algumas pessoas me pedem, pastor, tem uma pessoa assim e está precisando de uma palavra. E aí eu gravo uma palavra, nunca ultrapasso 1 minuto, e uma palavra de fé, uma palavra de esperança, e tenho recebido, né, com feedback, o testemunho da bênção, o quanto a oração ajudou aquela pessoa. Enfim, então é isso. Claro, eu tenho mais de 60 anos, eu vou fazer 66 anos, né? Tenho uma patologia complicada, diabetes, hipertensão, hematúria, uma opção de coisa que a senhora sabe, irmã Simone. Mas eu tenho me sentido bem fazendo isso, em poder ser útil na oração, né? As respostas de Deus, elas vêm, né? E o tempo de Deus a resposta de Deus é sim, não, ou espere, e nós sempre temos levado essa palavra de fé, né? O medo de morrer, né, que muitos têm, né, as fazem até se precipitarem, como disse a nossa irmã, doutora Simone Garcia, né, pessoas que vão ao suicídio, né? Eu tenho me deparado com pessoas nessa situação que sabem porque, né, que eu estou online e me ligam desesperados. Eu tenho sempre uma palavra de Deus, uma palavra de vitória, e falando, não faça isso, não se precipite, não seja, né, o exterminador de você mesmo. E pessoas têm desistido de fazerem isso. Pessoas enlutadas, eu tenho levado também uma palavra de fé. E às vezes até brinco. Disse, olha, eu já deixei uma plaquinha pronta com minha esposa, para no dia que eu falecer, que eu estiver lá no caixão, que ela coloque no meu peito assim. A plaquinha é o seguinte, estou aqui contra a minha vontade, né? E brinco com as pessoas dizendo que eu não quero que coloque a minha mão assim no peito, igual todo mundo, eu quero que coloque a minha mão assim na minha cabeça, né? Que no dia do culto fúnebre não coloque também hinos, porque eu vi hinos a vida toda, né? Quando for para o céu, lá no céu, presume que é músicas gospel, hinos de louvores a Deus o tempo todo. Então, eu falei com a Sara que é para ela contratar um grupo de jazz para tocar alguma coisa diferente. Mas é isso mesmo. Vamos brincar com isso, né? A notícia triste e ruim é que a gente vai morrer, mas que aquele que está em Cristo, ele tem a garantia da vida eterna. Então, nessas madrugadas, pastora Simone, tem sido assim divertido também, né? Concernente a isso, né? Chama as pessoas que estão angustiadas, fala, Davi também sentiu essa angústia. Ele começou a conversar com a alma dele, dizendo, minha alma, por que você está abatida? Por que você está assim dentro de mim? Espere em Deus. E as pessoas estão fazendo isso, né? Eu chamo também assim, pego a letra daquele hino 296, com Jesus a minha alma,
deseja estar no jardim em constante oração, fala, olha, faz o seguinte, dá um passeio com Jesus, né? Vai no jardim, né? Os jardins estão fechados, os playgrounds agora estão sendo abertos, mas o jardim da oração, o jardim que Jesus gosta de conversar com a gente e está sempre aberto. Então a gente vai levando assim, irmã Simone, e tem sido divertido, tem sido uma bênção. Às vezes chora, porque diz a Bíblia que é para chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram, né? Boas notícias têm acontecido, né? Enfim, é por aí. Eu acho que eu falei muito agora, né? Não, tá ótimo. É isso mesmo. A gente precisa de um equilíbrio, né? Tanto emocional como espiritual. Nós estamos vivendo em tempo que nós precisamos muito desse equilíbrio, tanto espiritual como emocional. Mas, perfeito, eu acredito que aqueles que estão nos assistindo vão sair assim, se não estão passando por isso, vão poder multiplicar essa informação, vão poder mobilizar a outros, de ver que o senhor, nessa idade aí, o senhor está todo com essa vivacidade toda, né? Com esse espírito vivo, isso é muito importante. Para dar exemplo aí para outros jovens pastores, jovens líderes cristãos que estão querendo até desistir da caminhada. Isso é muito bom, muito importante. Simone, querida, doutora Simone, nós vamos caminhando aí para o último bloco e para as nossas considerações finais. Simone, minha linda. Não, mas você vai ficar à vontade, aí você tem o último tempo seu aí. Eu vi uma frase, um termo que eu achei meio estranho. Eu falei, Jesus, o que significa isso? Eu vou perguntar para a psicóloga Simone, né? Vamos lá. Essa frase, esse termo, essa nomenclatura, eu achei meio estranha. Mas, Simone, explica para mim como eu achei estranho, não sou da área da saúde, como eu achei estranho. Outras pessoas, com certeza, as nossas lives, ela tem o objetivo também de trazer, gerar consciência, prevenção, mobilização, porque a gente acredita também, né? Claro que a gente acredita que a palavra de Deus, ela transforma a vida, mas a gente também acredita que através da educação, da informação, a gente gera cidadãos mais conscientes, né? A gente pode evitar vários cenários aí na vida de um cidadão, né? E mudar a história de um cidadão. Então, vamos lá. Enquanto cidadão aqui da Terra, né, Simone? O pastor Celso falou muito bem com relação ao cidadão do céu. Mas vamos lá. Enquanto cidadão aqui da Terra, enquanto a gente aqui tiver, o que significa mortos insepultos? Achei estranho isso. Mortos insepultos. Aí, colocou aqui, mais um fator que provoca sintomas. Uhum. E aí você já me diz também, já faz a conclusão aí com relação será que é legal, é bom as pessoas também ficarem só presas, lendo essas mensagens conflitantes, essas mensagens que trazem uma confusão mental e até mesmo mensagem que deixa a pessoa para baixo, né? Vamos aí, fala aí sobre isso aí, Simone. Sim. Bom, bem complicado, né? Essas questões são complicadas, mas assim, por que será que as pessoas e nós, né, nos afetamos, nos prendemos a notícias ruins? Na verdade, por que faz mal para a gente, né? A gente se identifica. Então, você assiste certos jornais ou lê certos sites, né? Que tem muita tragédia, você se identifica, você é afetado, né? Você é afetado ou afetada por isso. E aí, faz mal para a saúde mental? Faz, por quê? Existem jornais que é um apanhado, né? Só de notícia ruim. E passa, e repassa, né? Então, você fica naquele impasse. Como que eu vou ficar bem se eu vi ali que morreu um jovem assassinado, né? E aí você fica nesse impasse. Eu vou ficar bem, mas alguém morreu. Mas eu vou ficar tão mal também, né? Então, realmente gera essa confusão. Porque essas notícias são notícias de impacto. E é um impacto forte.
né? Na questão do Covid, que você falou também de mensagens conflitantes, eu entendo também que existem aquelas mensagens, olha, é uma coisa básica, então, na verdade, você não precisa se cuidar tanto, né? Não é tão grave assim. E aí vem outra pessoa e fala assim, não sei quantos mortos, né? Se cuide, não saia de casa. Então é a mesma coisa que você pegar a criança e falar assim, um fala assim, ó, não pode, o outro logo em seguida, pode sim. Aí fica assim, peraí, e aí, o que eu vou fazer, né? Então isso gera um conflito. E essas notícias, realmente, qualquer notícia vai nos impactar, porque mexe com as nossas emoções. E nós somos afetados, sim, quando nós estamos em um ambiente que as pessoas... Num ambiente de velório, por exemplo, nós somos afetados pelo luto, pela tristeza, né? E quando nós estamos numa festa, nós também somos afetados. Nós somos seres relacionáveis, né? Então, relacionais. E aí o que acontece? Nós somos afetados pelo outro. Essas notícias podem sim nos afetar emocionalmente. Só que a gente também não pode desligar tudo e não saber o que está acontecendo. Então, tem que ter um equilíbrio. Deixa eu saber o que está acontecendo, mas como eu vou levar a minha vida, então, de acordo com isso, né? Então, os comércios estão reabrindo. Como que eu vou fazer agora? Olha, fechou tal coisa. Como que eu vou fazer? Tem alguém doente. Como que eu vou fazer? É isso, é nós irmos pensando sobre essas questões, né? Eu gostei muito quando o pastor Celso falou que o que ele tem feito, porque assim, ele não fica só sabendo das notícias. Muitas vezes as notícias que a gente sabe no jornal, a gente nem tem muito o que fazer por aquela pessoa, né? A gente vai ficar triste, mas é como assim, não vai adiantar muito, né? Para a pessoa não vai ser afetada pelo nosso sofrimento, mas como o pastor Celso está se colocando para cuidar, para ajudar a pessoa a enfrentar essa dor, isso é maravilhoso, do ponto de vista espiritual, claro, em primeiro lugar, e do ponto de vista emocional, essa é uma forma de você dar um sentido para esse momento de sofrimento. Que é esse sentido do cuidado, é esse sentido, né, que eu consegui dar uma palavra de apoio a alguém que estava precisando. Então, melhor do que ficar ouvindo as notícias e você não tem muito o que fazer, e aquilo vai ficar, você vai sonhar e vai pensar se fosse meu filho. Faça, né, como o pastor Celso está fazendo, se disponha a cuidar, que é melhor do que ficar ouvindo as notícias que nos afetam e a gente não tem muito o que fazer com relação a isso. A outra pergunta, Simone, que é dos mortos insepultos, é uma palavra estranha, né? Mas ela quer dizer, relacionada àqueles mortos que desaparecem, que existem muitas pessoas, milhares de pessoas desaparecidas, e que às vezes a família dá a pessoa como morta, a polícia, né? Porque, olha, já não tem chance mais de encontrar com vida. Mas existem pessoas que nunca são encontradas, e a família nunca pode fazer o ritual do enterro daquela pessoa. Isso é um morto insepulto. Ele não foi sepultado. E o que está acontecendo agora é uma coisa muito triste, apesar de a gente querer levar uma boa mensagem, mas nessa boa mensagem também, né, está implícito também esse conforto nesse momento que as famílias não estão tendo oportunidade de enterrar os seus mortos. Isso é muito triste. Eu tenho conhecidos de perto da nossa igreja que a pessoa faleceu e a família não pôde fazer esse ritual. Quer dizer, ela não pôde fazer o velório, ela não encontrou pessoas que estivessem chorando com ela, abraçando, e ao mesmo tempo ela sabe, é um morto insepulto no ponto de vista de quem ficou, porque os mortos estão sendo sepultados, né? Mas para a família não houve aquele sepultamento. Pode trazer sintomas? Claro. Como que você não vai no enterro, não joga lá, não pode jogar um pouquinho de terra nesse momento tão triste, de tanta dor, né? Você não pode despedir de um ente querido, do marido, do pai, do filho, gente. Isso é muito triste. Pode deixar sintomas? Claro que pode. Se já é difícil você elaborar um luto de alguém que partiu e você esteve ali, né, despedindo do corpo, porque a gente sabe que a pessoa não está mais ali, mas você despediu do corpo. Imagine a pessoa que simplesmente internou, né, um parente e não consegue se despedir. Então, pode ter sintomas? Sim.
nós podemos ajudar essas pessoas? Sim, elas vão precisar de ajuda, claro. Então, essa é a questão dos mortos que não são sepultados aqui dentro, né? Então, nós vamos ter também essas pessoas na sociedade pós-pandêmica, e já estamos tendo, né? Esses familiares, essas pessoas que estão sofrendo com isso. E eu tenho conversado com alguns parentes que perderam pessoas queridas, e elas falam que mais dói é isso, né? Eu não pude escolher uma roupa. Então, nós precisamos buscar o consolo em Deus e precisamos o quê? Uma saída, né? Que você tinha também, acho que me perguntado um pouco atrás, o que fazer, né? Para sair não tão machucado, né? Como fazer para não sair tão pessimista e para baixo nessa situação? Na verdade, assim, nós temos que acolher a nossa dor. Nós precisamos, em primeiro lugar, né? Não tentar controlar todas as nossas emoções. Vai ter dia que eu vou estar triste. Tem dia que eu estou estressada, não aguento mais, né? Então, nós precisamos não querer controlar tudo. Não, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar com raiva, eu não vou ter medo, não. Nós precisamos não controlar as nossas emoções, nós precisamos entender. Então, isso é um passo importante. Vamos acolher as nossas emoções. Como o pastor Celso falou, eu sou grupo de risco, também deve ter um certo medo, né? Nós somos seres humanos e temos medo, sim. Sabemos da vida após a morte, mas nós temos medo da passagem. Então, eu vou acolher esse medo, só que eu não vou viver nele, eu vou acolher, eu vou me cuidar, eu vou entender por que eu estou com medo, e aí eu vou cuidar do outro. Então, essas são saídas possíveis para nós nesse momento difícil, né? E a igreja também, aí como o pastor Celso falou, também tem um papel fundamental. E como psicólogo, como sociedade, nós também precisamos apoiar uns aos outros, né? Pessoas perderam entes queridos, pessoas também ficaram doentes. Eu tenho uma amiga que ficou entubada, isso também não é fácil, pode gerar no estresse. Nós temos que nos mobilizar, é hora de nos mostrarmos generosos, amorosos, né? Mostrarmos a compaixão para com as pessoas. Então é isso, Simone, eu não sei se tirou aí a sua dúvida, né? É um termo difícil de nós falarmos, porque mexe muito com as nossas angústias, né? Mas é isso, é essa realidade que nós estamos vivendo e precisamos ajudar as pessoas não a superar a perda, mas a suportar essa dor, né? E de repente continuar a levar a vida adiante. Agora, doutora Simone, com relação, agora você como pastora, né, da igreja presbiteriana, dá uma palavra como pastora aí, o que você tem feito aí na liderança de mulheres, das suas ovelhas aí, como é que você tem se desdobrado para atender os seus liderados, né? O que você tem feito para amenizar um pouco essa dor? Deixa eu só pedir um instante aqui. Liga essa luz aqui, por favor. Nós estamos no home office, é tudo informal, né? Aí está ficando escuro aqui. Mas vamos lá, querida. Então, na verdade, eu sou esposa do pastor, né? Então, a nossa igreja tem várias lideranças. Existe a liderança das mulheres, que não sou eu a líder, né? Mas o que nós temos feito? Graças a Deus, pela internet, pelo mundo virtual, então nós temos mantido contato. As mulheres retomaram a reunião de oração, que tinha semanalmente. Tem algumas que têm uma certa idade, às vezes têm dificuldade, mas elas estão se esforçando. Então, tem o grupo de jovens que se reúnem, fazem suas reuniões, a escola bíblica dominical, que também é um momento de encontro, né? Então, nós temos feito dessa maneira, mais virtualmente, né? E nos mostrando solícitos. Então, nós temos, por exemplo, a escola de pais, e existem alguns pais angustiados com certos problemas, que às vezes nem tem a ver, né, com a questão do corona, mas com a pandemia, mas outros problemas, a gente acolhe, eu atendo, eu converso, e a gente tenta assim, né, nós tentamos nos ajudar mutuamente. Então, de vez em quando eu mando mensagem para algumas, elas mandam, a gente tem o grupo de mulheres, e a gente sempre fala das saudades que tem umas das outras, e estamos disponíveis, né, para quem nos procurar, e
no momento, assim, que tem as reuniões online, nós procuramos estar presentes, eu, o pastor, para, pelo menos esse contato virtual, né, que nós podemos ter, que nós tentamos não perder. Mas é isso, a gente continuou com os nossos trabalhos que já aconteciam, e graças a Deus deu certo de continuar online. Então, nós não perdemos essa conexão. É isso, mas estamos tentando nos apoiar, suportar mutuamente em Cristo, porque tem dia também que eu estou meio triste, aí eu converso com alguma irmã, converso com alguém, e a pessoa ora, e é uma bênção, nós podemos nos confortar mutuamente e nos apoiar. São essas ações, assim. Teve também ações no bairro, né, que os jovens saíram para distribuir máscaras, teve campanha do agasalho, então a gente está fazendo na medida do possível, ajudar não só na questão da pandemia, mas também não esquecer das outras questões que já estavam em prática. Ok. Pastor Celso, querido, nós estamos aí vivendo uma época, né, uma situação que o Brasil e o mundo já passou por algumas situações tristes, né? Nós tivemos aí no mundo a gripe espanhola, tivemos aí aqui no Brasil alguns desastres, né? Tipo aquela questão de Brumadinho foi muito difícil, né? A influência também, a gripe influência trouxe bastante temor. Tivemos aquelas chuvas aí em Niterói, que foi uma coisa muito... Em 2010, eu estava aí, né, a questão ali do Morro do Castro. Então, houve perdas. Nós, o brasileiro, agora trazendo aqui o brasileiro já passou por situações difíceis. É claro que nada comparável ao que nós estamos passando hoje. Né? Claro que não é comparado com o que está se passando hoje, mesmo porque o coronavírus ele é um inimigo invisível, né? Está aí deixando a ciência confusa, está deixando vários cientistas confusos. Então, é um inimigo, é uma crise sem precedência, então, que abalou todo o setor, tanto na área mental, espiritual, como econômica, né? Então, o senhor, como líder religioso, como também pai de família, o senhor já é avô, tem 3 netos lindos, né? E maravilhosos, tem uma família estruturada, bonita. Então, assim, o que o senhor traz de mensagem aí, já para a gente finalizar, então, essa live, com todo esse histórico aí, traz uma palavra de esperança, né? Para quem está nos ouvindo nesta noite, nessa live. Então, irmã Simone, aprendi muito. Parabéns aí à doutora Simone Garcia, né, uma serva do Senhor. Que bom é ter psicólogos que servem a Deus, né, que pode ajudar as pessoas muito mais do que apenas o profissional da psicologia. Então, irmã Simone, nós estamos, né, vivendo esse tempo, como disse a irmã, um tempo que não imaginamos viver. Pensamos que essas coisas seriam só na grande tribulação, né? Mas isso, nós que estudamos a palavra do Senhor, sabemos que são apenas princípios das dores. Esse tempo de crise, de falências, de desempregos, de quebradeiras, como a irmã disse, de angústia. Nós estamos, portanto, cumprindo, como igreja, né, o propósito de Deus, né, o meio que Deus escolheu para se fazer conhecido entre as pessoas é por intermédio da igreja. Estamos também firmados na palavra concernente à questão de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, de que são chamados por seu decreto.
Estamos citando a palavra do Senhor para as pessoas, usamos muito o Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Temos usado o Salmo 103, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Temos usado para aquelas famílias enlutadas, olha, né, o seu pai, o seu parente, o seu ente querido já está respirando o oxigênio da eternidade. Enfim, nós temos ajudado as pessoas dessa forma, né? Cada situação precisa de um tipo de ajuda. Enfim, diz a palavra do Senhor em Eclesiastes 3, sobre 14 tempos diferentes na nossa vida. Há o tempo de nascer, mas também há um tempo de morrer. Então, dessa forma, nós temos assim feito. Nos términos aqui dos nossos cultos, das nossas reuniões todas, nós fazemos um ato profético. Temos lá a bandeira do município de Niterói, a bandeira do estado do Rio de Janeiro, a bandeira do Brasil, a bandeira de Israel, e nós fazemos assim, quem está, né, o oficiante do culto, né, no tempo, fala assim, Niterói, e todos gritam, nós te abençoamos em nome de Jesus. Rio de Janeiro, aí todos dizem, de forma uníssona, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Israel, nós te abençoamos em nome de Jesus. Aí teve um meninozinho que deu uma ideia, porque o dia que ele fez, foi o culto das crianças, ele falou e nós passamos a imitá-lo. Covid-19, nós te repreendemos em nome de Jesus. Então, irmã Simone, nós temos aproveitado esse tempo para desenvolver aptidões, habilidade nas pessoas, nossos jovens, que a senhora conhece, muitos que foram atendidos, foram assistidos pelo Projeto Crescer, hoje são os meninos que se habilitaram, se qualificaram na área da mídia social, né, na área da comunicação. Então, tem sido, na verdade, um tempo de aprendizado. Nós estamos, assim, agradecidos a Deus, porque estamos cumprindo. E eu gosto muito de um versículo que está em Tiago, os versículos 25 e 26, né, que eu decorei, diz assim, se alguém dentre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção do mundo. Né? Muitos têm aproveitado esse tempo para se corromperem. Né? Vemos escândalos nos municípios, nos estados, enfim. Mas a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade, firmeza da verdade. Então, em todo tempo, que todos falhem, nós não podemos falhar. E não é nesse tempo que nós vamos falhar como igreja do Senhor. Estamos e vamos aproveitar essas oportunidades. Né? Deus está conosco, o diabo está vencido, nós não temos medo da morte, nós não temos medo de enfermidade, né? Porque o Senhor é o Senhor que nos sara, Ele levou sobre si as nossas doenças, nossas enfermidades, e a hora que o coração parar de bater, que o pulmão parar de receber ar, é porque nós vamos estar, né, para sempre com Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. O tempo, realmente, eu pensei que ia ser muito, mas o tempo foi curto para esse momento tão especial. Né? Então, eu deixo aqui que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. I love you. Ok, pastor Celso. Muito obrigado aí. Eu quero agradecer a participação do pastor Celso, que é um líder ali no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Quero agradecer também a nossa querida e doutora Simone, mais uma vez participando aí
a nossa live, nosso abraço aí à irmã Sara e à sua família, pastor Celso, um abraço também ao pastor Gabriel e aos meninos também, eu que agradeço. Nosso abraço. Oi? Eu que agradeço o carinho de você me convidar, estou sempre à disposição, espero que todos fiquem bem. Muito obrigada aí pela forma generosa e voluntária que vocês participaram conosco. E eu quero aqui finalizar essa live trazendo aqui, olha, uma informação aqui, ó. Mais uma vez, você precisa usar a sua máscara. Todas as nossas lives, a gente vem trazendo essa informação. Lembrando que se você precisa sair de casa, por favor, se for necessário que saia, mas saia aqui, ó, com a prevenção de usar a sua máscara. Isso é empatia por você e pelo próximo. Então, nós pedimos aí que você use máscara. E queremos deixar aqui todas essas informações que os nossos colegas passaram, que você possa pôr em prática, porque é uma diferença entre ouvir e pôr em prática. Então, que você possa pôr em prática. E se você está precisando de ajuda, existe uma ajuda, o Disque 188, é uma descarga aí nacional, uma escuta nacional, que você pode estar desabafando. E se você achar melhor, por bem, como já foi dito aqui, a igreja é um serviço essencial. Já foi comprovado isso, a nossa Constituição está aí. E se você precisar se sentir mais à vontade em falar com algum psicólogo cristão, ou até mesmo com algum líder religioso, as igrejas estão aí abertas para atender você, para ouvir você. Mas, por favor, nunca pense em tirar a sua vida. Nós nos preocupamos com você. Não é a última saída você tirar a sua vida. Tem pessoas que estão do lado de cá, torcendo pela vida. E nós somos um grupo. Nós fazemos parte desse grupo, que nós acreditamos na vida. Então, fica aí a dica para que você possa procurar ajuda. Disque 188 ou procure qualquer igreja evangélica. Mais uma live social e nós aí contamos com a sua participação na questão da prevenção. Use máscara todas as vezes que sair. Deus abençoe a todos nós. Queridos, já saímos do ar. Muito obrigada.